Paz, irmãos, boa noite. 1 Reis, capítulo 17. Diz assim, 1 Reis, capítulo 17. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nesses anos. Quando o Elias vai levar uma profecia para o Acabe, que era o rei de Israel, e o que eu queria falar com você exatamente é um pouco sobre profecia nessa noite, né? As profecias que Deus mandava, ela tinha um endereço. As profecias que Deus mandava tinham um fundamento. Então Elias aqui, quando vai levar uma profecia para o profeta, para o rei de Israel Acabe, por quê? Porque ele conservou a idolatria dentro do país de Israel. E Israel não era um país idólatra. Ele trouxe a idolatria para dentro do país de Israel. Ele trouxe os deuses, que esses deuses eram cultuados pela prostituição. Então aquilo desagradou a Deus. Então Deus chama Elias, dá uma palavra no coração dele e manda ele falar com Acabe. E ele chega lá e fala com Acabe: olha, Deus manda uma profecia de juízo. A profecia é para exortar, consolar e edificar. Então olha a responsabilidade. Deus mandou falar para você, rei de Israel, por causa da idolatria que você trouxe para dentro do país de Israel, vai ficar 3 anos e meio sem chover. Olha que responsabilidade. E ficou 3 anos e meio e não choveu. Os animais morreram, pessoas morreram. Por quê? Era uma profecia de juízo. Era uma profecia que Deus mandou. E a profecia que Deus manda tem peso, tem responsabilidade. O que eu queria que você entendesse nessa noite? Você está vendo os vídeos que está acontecendo por aí? Aquele Mené, Tekel, que mais, né? King of the King, Pati Patá, e fica aqueles negócios, essa porcaria toda de vídeo aí, falando em línguas e orando em línguas, e não tem nada a ver com Deus. E aí o carinha agora tem um novinho, né? Deus na Bíblia não aprova profeta mirim, não tem na Bíblia, nem na sua casa. Lá tem o segundo Daniel mirim, que manda na casa, e nem na sua casa não tem. Mirim não tem lugar nenhum, agora só tem na igreja, tá cheio de profetinha mirim agora na igreja. Igreja é lugar de homens, quem vai ministrar a palavra, homens formados, homens experimentados. Não estou dizendo aqui que todos eles são perfeitos, mas é lugar de homem. O apóstolo Paulo escreveu a metade do Novo Testamento, ele aceitou Jesus, foi derrubado lá na estrada quando ele ia para Damasco, mas ele ficou 14 anos na escola de um homem chamado Gamaliel, de um mestre, o melhor mestre que havia na época. Ele ficou 14 anos na escola de Gamaliel. Depois ele volta para pregar o evangelho. Jesus pregou o evangelho 3 anos. Qual a idade que ele começou a pregar? Quase 30 anos. Agora tem uns profetinhos, meninos na igreja, mandando profecia. Agora tem esse aqui, o mais famosinho, né? O último, tal de Miguel, mas já tem mais 2 que estão vindo também. Aí vai encher de menino na igreja. Você já viu lá no seu trabalho, o filho do patrão, um menino, chega lá 10, 12 anos mandando nas coisas? Não tem, gente, nem na igreja tem, na igreja também não existe, pelo contrário. Biblicamente, Paulo escreve para Timóteo não ordenar ninguém neófito, nenhum novo convertido. Para não ordenar nenhum novo convertido, porque ele vai se encher daquilo e ele vai cair no laço do diabo. O orgulho vai tomar conta do coração dele, ele não tem controle dessas coisas no mundo espiritual, o orgulho vai encher o coração dele e cai no laço do inimigo. Então, esse tipo de coisa não existe. O que é profecia aqui? Como é que eles profetizavam e como é que eles viviam? Então o profeta Elias foi lá e falou: Deus mandou falar para você que vai ficar 3 anos e meio sem chover, e uma profecia de juízo por causa da idolatria. Então não cabe esse negócio aí, Day of the King, patati, patatá, não tem esse negócio. Não existe esse negócio antibíblico, isso não existe. Aí, qual é a profecia? Que vai ficar 3 anos sem chover. E ficou 3 anos sem chover. Morreu muitos animais, morreu muita gente por conta da idolatria. Eles ofenderam a Deus. E Deus mandou uma profecia de juízo. O 2. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui para o monte oriental, esconde junto ao torrente do Querite, fronteira do Jordão. Beberá da torrente que ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem.
Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, e como também pão e carne à noite. Assim era o modo de viver, na dependência de Deus. As molequinhas agora estão falando, se eu quiser pregar aqui, pedir 10 mil, eu peço, como se fosse uma coisa normal, e o povo está deixando isso entrar na igreja. Como se eu saísse de casa agora e viesse falar para você, oh, Deus está mandando pedir 10 mil para você. Esse dia teve uma das grandonas das igrejas grandes aí, uma madame, fez aniversário, estava cobrando R$ 1.000 dos membros para entrar no aniversário dela. Então são coisas assim, gente, que não tem cabimento. As coisas de Deus têm definição. As coisas de Deus são bem definidas. As coisas de Deus não é essa pataquada que a gente está vendo por aí, não. O que foi? Eu vim falar para você que não vai chover por causa da tua idolatria, por causa dos pecados que você trouxe para Israel, vai ficar sem chuva 3 anos e meio, e ficou sem chuva 3 anos e meio. E como é que eles viviam? Elias ficou no monte aqui 2 anos, lá no deserto. O corvo trazia pão e carne para ele de manhã, ele bebia lá do restinho do rio que tinha, e o corvo voltava à noite, trazia pão e carne, ele bebia do rio 2 anos. Não tinha essa dinheirama que tem hoje. Tudo é dinheiro. Tudo se envolve dinheiro. Vamos orar aqui pelo Brasil? Vamos lá. Mas faz um voto, tá? Não esquece, não. Não mistura tudo com dinheiro. Não tem cabimento mais. É uma porcaria que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo o tempo da igreja da porta larga. A gente sempre ouvia isso. A porta de Deus é estreita, tem a porta estreita, a porta... Nós estamos vivendo uma porta larga. Não se faz nada se não tiver dinheiro metido no meio da igreja. Tudo é dinheiro, termina com dinheiro. Ah, Jesus nasceu, né? Nasceu no Natal, mas traz um presente para Jesus aqui. Tudo se envolve dinheiro hoje. Não tem uma mensagem que aquilo não muda, não termina em dinheiro. Elias viveu 2 anos na dependência de Deus. Olha, Elias, quem faz o seu cardápio sou eu. Vou trazer para você pão e carne, de manhã pão e carne, à noite, 2 anos você vai comer isso aqui. E hoje todo mundo quer ser profeta, né? Todo mundo quer falar em nome de Deus. Mas não quer seguir os princípios. Qualquer carinha que chega hoje vira profeta na igreja. Não quer seguir os princípios. Esse molequinho aí, esse tal de Miguel, ele estava falando que quanto mais as pessoas falam mal dele, como é que ganha lá o que ganha mesmo fala muito mal dele, ganha? Engajamento. Ele tinha um número pequenininho, começaram a falar mal dele, subiu para 40 mil. E ele vai ganhando dinheiro com aquilo. Então o evangelho não é essa porcaria que estão falando por aí. Não existe ministério de menino em igreja, não. Liderança de menino não existe. Existem os anciões, existem aqueles que são chamados por Deus, são trabalhados, passam tempo, cumprem etapas na igreja e vão servir no altar. E hoje é os meninos que estão entrando, né, para servir como líder da igreja, ocupando lugar de liderança. Não existe isso na Bíblia. O Paulo escreve para Timóteo e fala, não ordena ninguém neófito. Não ordena ninguém recém-nascido. Então, é tão lógico o negócio que eu estou falando para você. Na sua empresa, o filho do patrão não manda. Chega lá com 11, 12, 15 anos, vai ser que manda uma coisa. Não manda que ele não tem experiência para aquilo. O pai dele é, mas ele não é. Ele não tem experiência para ele não sabe manejar aquilo, ele não sabe como é que funciona o mercado. Ele não tem experiência. Ele só está entrando na igreja agora, está tudo virando profeta mirim. Não existe esse negócio de profeta mirim igreja. Você tem que passar, os processos você tem que passar. Daniel chegou na igreja, Daniel é pastor da igreja hoje. Daniel chegou na igreja, Daniel aceitou Jesus, Daniel namorou, noivou, casou, tem filho, comprou moto, comprou carro, tem van, mas tudo foi no processo. O Daniel não entrou aqui, ó, eu sou o novo profeta. Você veio de onde? Não sei. Então, não existe esse negócio, essas balelas que a gente está assistindo hoje, essas porcaria. Não existe isso aí. Aí o que você veio falar para mim? Eu vim falar que vai ter juízo e sabe o que vai acontecer? Vocês vão morrer tudo de fome por causa da idolatria. Profecia de Deus tem finalidade. Fica lá, Tekel, né? Como é que é? Day of the King, Day of the King, eu estou vendo o caixão. Você saiu do caixão agora. Eu estava no caixão, nem sabia. Estou abrindo a porta do caixão, aí você estava lá, você saiu, né? Aí pegou um documento lá, rasgou
Você estava com câncer, eu rasgo o câncer agora, vai nessa. Entra nessa. Não seja liberado quando o médico e Deus mandar, não. Vai quando o Miguel manda. Você não fazer mais tratamento. De onde você vai parar? No Ariston. É. No condomínio de 7 palmos para baixo. É o condomínio que você vai entrar. Agora é na gaveta, pastor. É na gaveta, nas gavetinhas, né? Então, não caia, vamos sair desse negócio. As profecias de Deus têm sentido. As profecias de Deus têm direção. O que Deus fala tem direção. Não é essa brincadeira, essas porcaria que a gente vê aí, não. E por que a gente fica duvidoso? Porque não lê Bíblia. Tá certo que você não tem muito tempo, nós temos a obrigação de ler Bíblia e ensinar você. Aí quando você tiver um tempinho, lê lá em 1 Coríntios 14, que esse negócio de ficar em igreja orando em língua é condenável. Paulo não ensina isso, não. Por exemplo, quando você chegou aí, por que você está aqui hoje? Porque um dia você ouviu falar com palavras inteligíveis que entrou na sua mente e você veio na igreja. Você entendeu? Alguém falou para você, olha, vamos lá na igreja, vamos lá que Deus é assim, Deus faz isso. Agora você chega aqui, fechar meu olho e ficar orando em língua, você vai entender o quê? Nada. Por quê? Porque é a forma errada. Eu aprendo que a língua edifica a mim mesmo, que eu estou falando com Deus, mas você não vai entender nada. Chega lá na Bruna, o patrão pede uma informação para a Bruna ora em línguas, ele vai entender o quê? Nada, e aqui na igreja a mesma coisa. Quem nunca veio na igreja, se encontrar a gente só orando em língua, não vai acontecer nada, a pessoa não vai entender nada. A mente dela vai para casa confusa e vazia. Porque tem hora para se fazer isso, não é essas porcarias que você está vendo aí. Ou rodando dentro de igreja, falando em língua, isso não tem nada a ver com Bíblia. Pelo contrário, é falta de Bíblia. Então, ele fala aqui, o que você vai fazer aqui? Eu vim falar que vai ficar 3 anos e meio sem chover. No 18, 41, 42. 18, 41, 42. Elias ora para que chova. Agora passou 3 anos e meio, cumpriu lá o juízo de Deus. Agora ele vai procurar o Acabe e vai falar, agora vai chover. Por quê? Porque as coisas de Deus são definidas. As coisas de Deus têm definição. As profecias de Deus são definidas. Elas são objetivas, as coisas que Deus fala. Deus não é Deus de confusão. Agora ele chega lá, então Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído abundante de chuva. Subiu Acabe a comer e beber, Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvado para a terra, meteu o rosto nos seus joelhos e orava a Deus. Depois ele veio 3 anos e meio agora, vou te encontrar de novo, agora sobe, vai ter chuva de novo. Deus vai fazer voltar a chuva em Israel de novo. E a chuva voltou de novo. Por quê? As coisas de Deus são bem definidas. Eu não sei o que você vai aprender nessa noite na igreja, mas não sei o que Deus quer falar com você. Mas eu sei que você não pode se perder com essas coisas. Essas papagaiadas todas aí. Né? A gente não pode se perder com isso. Então, as profecias de Deus, elas são objetivas. Quando Deus fala com a gente, é uma coisa objetiva, nessa confusão. Não existe negócio de The of the King. Não existe isso aí, não. Isso é confusão de homens. As coisas de Deus são objetivas, elas são definidas. Ah, mas Deus pode operar fora da Bíblia. Tudo que Deus fala tem que ter confirmação da palavra. Deus falou, tem que ter confirmação da palavra. Tem que ter uma confirmação dentro do nosso interior. Ah, Deus não pode fazer nada diferente. Não tem sabedoria extra-bíblica. Ela tem uma revelação extra-bíblica. Não tem, não. Tudo é a palavra. Nós profetizamos a palavra. Então, vê a seriedade das coisas de Deus. Deus é coisa séria. Não é essa brincadeira que se faz hoje para ganhar dinheiro. No 1 Reis 18, eu coloquei aqui, né? Então disse Acabe, sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante de chuva. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao monte, ao cume do monte, encurvado, e orar a Deus, buscar a Deus. Não tinha essas brincadeiras que tem hoje.
Ele orava e ia buscar Deus. Você vai comer, eu vou buscar Deus lá no monte para Deus cumprir a profecia. Eu dei, mas eu vou orar agora. Para Deus cumprir a profecia. E ele sobe e vai orar e o Acabe vai lá para a terra dele. E o que acontece? A chuva volta de novo. Volta a chover novamente depois de 3 anos e meio. No tá aqui no versículo no 17:8. Eu ia passar aqui, esqueci, 17:8. Então veio a palavra do Senhor, acabou 2 anos lá no riacho, a água secou. Aí Deus falou, agora era de mudar. Como é que eles mudavam quando Deus falava? Eles mudavam as coisas quando eles queriam, né? No versículo 6, os covos lhe traziam pão e carne, o 7. Mas passado dias, 2 anos, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, dispõe e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora ali onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então eles viviam de uma forma simples. Aí você escolheu ser profeta, então vai ter que viver de uma forma simples. Hoje profeta quer status. Hoje profeta quer ser número 1. O 2 não serve, tem que ser 1. Hoje profeta quer likes. Hoje profeta quer engajamento. E sabe o que isso aqui fez? Deus falou, agora você vai para casa da viúva. Já estava ruim. No deserto, 2 anos. Agora você vai, vamos ver se é profeta mesmo. Se você aguenta obedecer a Deus, agora você vai morar 1 ano na casa da viúva. E ele ficou 1 ano na casa da viúva, obedecendo a Deus. As coisas de Deus são definidas. As coisas de Deus são bem definidas, são bem clarinhas. Não tem confusão nas coisas de Deus. Não tem esses negócios que você vê de vídeo, não tem nada a ver com Bíblia. Aliás, passa longe. É uma coisa que Deus chama a gente, mas a gente tem que ter a responsabilidade de ler Bíblia. A gente tem que aprender, porque nós vamos ensinar. Então nós temos que aprender a palavra. Então hoje tem um cara lá que ele mostra um videozinho para você fazer um sermão, 5 minutos. O sermão vem pronto. Quer dizer, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa fazer nada. Elias fazia tudo isso. Eu não preciso fazer nada. Eu vou lá, entro no aplicativo, tem um sermão pronto. Eu coloco a palavra que eu quero, o sermão vem pronto. Isso vai alimentar quem? Não vai alimentar ninguém. Isso vai ser igual ao Jornal Nacional, vai dar apenas uma informação. O que muda a alma de uma pessoa é a palavra que ele busca em jejum e oração, que é a vontade de Deus. Então, aqui no 2 Reis 5:1. Segundo Reis 5:1. Sofia, pega um pouquinho de água ali para mim, Sofia, fazendo favor. Esqueci de pegar. Segundo Reis 5:1. Naamã é curado da lepra. Naamã é um soldado, né? Um soldado famoso, vitorioso, e ele contrai uma doença. O Naamã. O 5:1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e ele era herói da guerra, porém leproso. Era um herói de guerra, porém ele tinha um problema. Embaixo daquelas vestimentas todas, né? Obrigado, Sofia. Embaixo daquelas armaduras todas, aquela vestimenta, tinha uma lepra, uma doença no corpo dele. Saíram das tropas da Síria e da terra de Israel, levaram uma menina que ficou ao serviço da sua mulher, da casa de Naamã. Disse ela a sua senhora, tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria sua lepra. Aí a menininha foi presa, levada cativa na casa do Naamã, falou para a senhora do Naamã, ó, lá em Israel tem um homem que pode curar o Naamã. Ele chama Eliseu. E ele está lá, ele pode curar o Naamã. Aí ele se arruma, e tinha um costume naquela época de pegar a carta para outra província e levar um presente. Então ele pega a cartinha dele, arruma um presente e vai. O 4. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim falou
a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Então partiu, levou consigo 10 talentos de prata. Eu vou lá, né? Eu estou indo para Eliseu, o profeta Eliseu. 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também o rei de Israel carros, levou também o rei de Israel carta do rei da Síria. E somando tudo isso aqui, eu estava vendo outra Bíblia de estudo, como era ouro na época e prata, dava mais ou menos 6.800 reais. Ele levou para dar de presente para o profeta. Aí ele chegou lá no profeta, na casa do profeta, ele falou: bom, eu vou chegar lá, 6.800, né? Ah, se fosse no dia de hoje, hein? Ele vai sair, passar a mão na minha cabeça e falar: sua lepra está curada. Aí ele chega lá na casa do profeta, no Samaria, na casa de Eliseu, o 9. Veio, pois, Naamã com seus cavalos, seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava 7 vezes no Rio Jordão. Eliseu ficou dentro de casa, não atendeu ele. Ó, o Naamã tá aí. Pegou um jovem que andava com ele, vai lá e fala pro Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão que ele vai ser curado. Ele relutou, não gostou, mas foi. Foi convencido, ele tinha uns amigos bons do lado, da convenceu, ele foi. Mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, foi curado. Aquela lepra saiu do corpo dele. Irmãos, nós temos que dividir emoção de razão. Se fosse um outro aqui, como ele levou muita grana nos dias de hoje, mas ele ia sair, ele ia abraçar o Naamã, né? Ia fazer tanta coisa, ia receber do jeito tão diferente. O Elias, um profeta, não tem esse tipo de emoção, todo mundo é igual. Quem trouxe 6.800, quem trouxe 10 reais é a mesma coisa, não tem esse tipo de emoção. Um profeta não vive de emoção. Uma pessoa, o que a gente aprende com isso? Às vezes nós queremos bajular muitas pessoas e Deus não se agrada disso. A gente não vive de emoção, mas de emoção. Tem coisa na vida da gente que a gente tem que ser um pouquinho mais frio. Você acredita que tem gente que fica lá na dela, na empresa, sossegada, fazendo o trabalho dela, chama mais atenção do que o falante puxa-saco? Você acredita que o patrão observa mais aquele que está centrado lá do que o falante que está ao lado dele puxando o saco? Nós temos que ser limpos dessas emoções. Olha, o Naamã chegou aí, vamos mudar as coisas por causa do Naamã. Ele é um grande comandante, né? Vamos jogar o Florizado pela janela, o Daniel pela outra, porque agora chegou o Naamã. Quem sustenta a igreja o ano inteiro falando em oração, em pregação e tudo? Nós, não o Naamã. O Naamã vai passar aqui e vai embora. Então tem coisa que a gente tem que sair mais da emoção. Se a gente for muito emotivo, nós vamos perder coisas. Tem coisas que nós temos que ser um pouquinho mais gelado, com filho, com casa, com família, com trabalho. Tem coisas que nós não podemos ser muito emocionados, nós vamos perder as coisas. Então o Naamã chegou lá, era muito famoso. Aí o Eliseu falou, mandou o jovem, ele vai lá e atende o Naamã, fala para ele tomar 7 vezes banho no Rio Jordão que ele vai ser curado. Ele não gostou. Ah, eu pensei que ele ia sair, pôr a mão na minha cabeça, pensei que ia ser facinho. Eu ia ser curado da lepra e ir embora para casa, tudo certo, tudo em ordem. Não. Ele mandou o jovem dele. Ele não se empolgou com aquilo, não se emocionou. Deus limpa a gente desse negócio chamado emoção. Sabe, nós sempre temos um pouquinho mais razão, sem emoção. Nós sempre tem que ser mais razão. Ah, chegou o grande comandante. Mas ele é para todo mundo. Para mim ele não é muito, não. Ah, mas é o Neymar Júnior que está aí chamando. Os pastores estão tudo correndo atrás dele, né? Vem um, tirei foto na casa do Neymar, o outro atirei também foto na casa do Neymar, tirei no barco do Neymar. O pastor está tudo lá. E o cara é um desviado da igreja, um fornicário, todo dia tem um filho, com uma mulher diferente, os pastores tudo lá, Neymar, é Santos, estão tudo lá. Tem hora que nós temos que deixar um pouquinho a emoção de lado. Nós temos que ser mais razão.
Não é puxando o saco de ninguém que nós vamos chegar em lugar nenhum. É agradando a Deus. Não é bajulando ninguém que nós vamos chegar em lugar nenhum. É agradando a Deus que nós vamos chegar onde nós precisamos chegar. Então, Naamã ficou lá, né? O Nó veio, pôs Naamã com seus carros, seus cavalos, então, e parou na porta da casa do Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por ceia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele pensou que ele ia ser recebido de forma diferente. Mas ele encontrou uma pessoa que era limpa dessas emoções. Uma pessoa mais gelada, porque teórica é sempre que ser mais gelado um pouquinho, sem emoção. Porque nós vamos agradar os homens, agradar a Deus. Aí ele foi, tomou banho, né? Foi lá, tomou banho, mergulhou no Rio Jordão 7 vezes e foi curado da lepra. Mas a questão que eu quero colocar aqui para você é que as coisas de Deus têm direção. Vamos se limpar de emoção um pouquinho para as coisas darem certo. Nós não estamos falando demais, estamos muito emocionados. Estamos bajulando gente que não é para bajular. Ficar mais na nossa um pouquinho. Fazer como Eliseu. Ah, mas o cara é muito rico, trouxe 6.800, hein? É tudo hoje que os pastores gostam, né? É de 6.800. Hoje ele ia perder até as calças, o Naamã. Mas o evangelho não é dinheiro, não é sobre dinheiro. Nós necessitamos de pagar as contas e sustentar a igreja, mas não é sobre dinheiro. Então, vamos ser um pouquinho mais duro com algumas coisas. Vamos tirar as emoções de lá, senão vai atrapalhar a gente fazer tudo que nós temos que fazer, a emoção. Ser um pouquinho mais rígido, né? Mais duro um pouquinho. Deixa eu terminar aqui. Marcos capítulo 6, 14. A morte de João Batista. Chegou aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, e outros é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque Herodes, por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela. Mandaram prender João e atá-lo no cárcere. João está preso. João não morreu de câncer, não morreu do pulmão, não morreu de tragédia, não morreu de nada. Cortaram a cabeça dele. Por que cortaram a cabeça de João? Porque ele foi levar uma profecia contra o Herodes. Ele bateu lá no palácio e ele trouxe uma profecia. O que ele falou para o Herodes? Pois João lhe dizia: não é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes tinha casado com a mulher do irmão dele, com a cunhada. Então João Batista falou: não é lícito possuir esta mulher. O que aconteceu? A cabeça dele foi cortada. A profecia, essa hora ninguém quer ser profeta, né? Essa aqui é profeta na hora do Of the King, né? Of the King, patá e essas coisas. Essa hora ninguém quer ser João Batista. A parte ruim das coisas ninguém mostra, só mostra as coisas boas, né? Os carrões. E João foi decapitado porque levou uma profecia para Herodes: você não pode possuir essa mulher. Ou seja, a sua casa é casa de adultério, a sua casa é casa de fornicação, a sua casa é casa de... Deixa eu ver o que eu notei aqui. A sua casa é casa de infidelidade, a sua casa é casa de sensualidade, a sua casa é casa de ódio, de sedução, de adultério. Foi isso que João falou para Herodes, e por isso a cabeça dele foi cortada. Mas o que eu queria dizer para você, as coisas de Deus têm direção. Hoje eles pregam para ser o número 1. Não é igual João Batista pregou para morrer.
A profecia dele causava ódio nas pessoas. Não era aquele negocinho legalzinho. Junta um com o outro hoje, né? Junta um com o outro, tudo legalzinho, tudo bacaninha. 3 meses é Rolex no braço. Tá tudo bonzinho, tudo legalzinho. E a profecia de João Batista arrancou a cabeça dele. Por quê? Porque as coisas de Deus são sérias, as coisas de Deus são definidas. As coisas de Deus têm um objetivo, a profecia de Deus não é para ficar igreja, essa pataquada. Então, o que eu queria dizer para você é que vamos tomar cuidado com aquilo que a gente está ouvindo. Não, daqui a pouco tudo é de Deus. E não tem nada a ver com Deus. Né? Porque as coisas de Deus são definidas. O João foi lá, o 18, pois João lhe dizia, não é lícito possuir a mulher de teu irmão. Herodes o odiava, querendo matá-lo, não podia. Então as profecias de João levavam a verdade. João se alimentava da verdade e levava para Herodes a verdade. Por isso ele foi morto, foi decapitado. Hoje os profetas dão 2 profetadas e fica rico. É bem diferente do tempo dos profetas, no Novo Testamento. É bem diferente daquilo que a Bíblia fala. Então a gente fica meio confuso, é de Deus, não é de não, Deus. Sabe de uma coisa, que Deus não tem profeta mirim. Criança tem que ocupar o lugar de criança, você é criança ainda, então você vai estudar, fazer as coisas de criança, vai aprender a palavra de Deus. Quando você ficar maduro, elas vão trazer você para frente da igreja, você vai começar a ministrar. Não existe criancinha falando lá no seu serviço. Não existe criancinha na serralheria. O molequinho chega lá, hoje eu que vou fazer o portão. Com 10 anos, não existe. Agora existe na igreja. Porque a igreja está deixando passar todas essas coisas e vira essa confusão, vira essa bagunça que a gente está vendo hoje. A verdadeira igreja da porta larga, está entrando de tudo. Então, irmão, vamos sair daqui hoje pensando que as coisas de Deus têm responsabilidade. Deus, quando fala as coisas, Deus tem responsabilidade. Está disposto a cortar sua cabeça por causa de uma profecia? Eu não. Estou disposto a outras coisas. Eu sou profeta para filma eu, põe lá no, né? Eu estou disposto a ser número 1, a ganhar dinheiro. Mas e se arrancar sua cabeça? Mas não tem profecia que arranca a cabeça hoje. Porque eu só vou falar para você que eu abri seu caixão. Você estava no caixão, que o médico chegou lá. Eu estou vendo o médico entrando lá no hospital. Isso não leva ninguém à morte. Isso leva a enganar o povo, a seduzir o povo, né? Esse tal de... Todo mundo quer ser o número 1 hoje, ninguém quer ser o número 5 mais, todo mundo quer ser o número 1. Então, vamos tomar cuidado. As coisas de Deus têm objetivo. Deus vai mandar a palavra para você, tem objetivo.